Olá, começa agora o Questão de Ordem e o assunto de hoje é o uso medicinal da cannabis. Desde 2015, existe uma proposta de projeto de lei para regulamentar o plantio de maconha para fins medicinais e a comercialização de medicamentos que contenham extratos, subtratos ou partes da planta. A proposta autoriza o plantio de vegetais como a maconha, denominada a cannabis sativa, em local e prazo determinado, mediante a fiscalização. Participam deste debate a vereadora Paola Miguel, o vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Política Social e Saúde, de forma virtual, Ivo Bucareschi, ele que é economista, consultor em questões regulatórias e de economia da saúde, foi diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2013 e 2016, e participa com a gente também o Luciano Lima, cofundador e diretor da Abraça Esperança, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. Lembrando que o debate é de vocês, farei as interrupções apenas quando necessário. Vereadora Paola Miguel, que a avaliação que você faz desta regulamentação, que vantagens trariam, onde nós precisamos avançar neste assunto, seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada. Queria dizer que a gente debater isso dentro da Câmara Municipal de Campinas é importantíssimo, porque hoje existem várias doenças, que o único medicamento que dá uma sobrevida para as pessoas é justamente medicamentos à base de cannabis, A gente tem a doença de Parkinson, Alzheimer, dores crônicas, epilepsia, até mesmo autismo, alguns graus de autismo, eles são tratados com a cannabis, com o CDB. O que é necessário a gente discutir aqui, que hoje, no mundo, quando a gente fala da América do Norte, quando a gente fala de Europa, da América Latina, a gente já tem isso reconhecido e várias pesquisas também que trazem esses debates justamente porque no caso da epilepsia é um dos poucos medicamentos que consegue diminuir o número das convulsões que as pessoas têm. Então isso é significativo e dá para muitas crianças, muitas vezes, alguns casos de autismo, crianças já tiveram testes de crianças de 0 a 14 anos, onde você tinha 30 convulsões por dia, você reduz para às vezes até 0. Então, essas crianças conseguem ter uma qualidade de vida que é absurda. E, além disso, a gente tem a questão de quando existe a quimioterapia, a falta de apetite, até mesmo casos de insônia. E hoje, no Brasil, várias pesquisas já foram feitas com a população e 70% da população entende que a cannabis, quando tem a utilização medicinal, ela traz um benefício para a população, para essa construção de políticas públicas, que é fantástico. Na pandemia, teve um grande número de pessoas que começaram a buscar justamente por conta da ansiedade, das insônias, Então a gente vê que é um medicamento que está para tratar muitas doenças crônicas, dores crônicas, mas também doenças como ansiedade, falta de apetite, Parkinson, que muitas vezes a única solução para essas pessoas é dar uma sobrevida, já que elas não têm cura. De acordo com essa pesquisa, 70% aprovam o uso medicinal da cannabis. 70% da população brasileira. Essa é uma estatística interessante, então, que a gente pode abordar aqui também. Participa com a gente o vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Política Social e Saúde. Nós vamos debater bastante no programa de hoje sobre este assunto, mas neste momento, como é que você avalia esta possível regulamentação, enxerga pontos positivos, negativos? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem, Cecílio. Obrigado, Gabriel. Saudar nossa companheira de bancada, a vereadora Paola Miguel, os convidados, Luciano, Ivo, e dizer que esse debate, como foi mencionado pela vereadora, ele é muito salutar. A gente, enquanto Comissão de Saúde, vê com muito bons olhos que se faça esse debate, que se possa esclarecer a população, porque existe, de certa maneira, um certo preconceito, aí um certo pé atrás em relação ao uso de medicamentos com base da substância da cannabis. É importante também que a população entenda que o que nós estamos debatendo aqui é uso medicinal, não é uso recreativo como é feito em outros estados, em outros países, Então, eu penso que é fundamental
que a gente possa regulamentar, né, aquilo que for necessário, dando total condição à ciência a avançar em pesquisas, né? Já vista este gama de doenças que a vereadora mencionou, que acomete muita gente no Brasil, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que é importante o debate para esclarecimento e para a gente avançar na desmistificação, né, destes produtos que são importantes para toda a população do Brasil. Participa com a gente o Ivo Bucaresc, economista, consultor em questões regulatórias e de economia da saúde. Há muitos anos se discute essa regulamentação, existe essa proposta, né, esse projeto de lei de 2015, e o assunto avança pouco ano a ano ou como poucas pessoas gostariam. Na sua visão, o maior problema é Brasil, um país continental, enorme. Seria difícil colocar em prática as regras para produção, comercialização desses medicamentos com fiscalização? Ivo, seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer à vereadora Paola, ao vereador Cecílio, pelo convite a vir a esse debate, à Câmara de Campinas. Olá a todas e a todos que estão nos assistindo. Eu quero primeiro dizer o seguinte: esse é um debate que eu tenho participado já há muitos anos. Eu estava como diretor da Anvisa quando nós regulamentamos pela primeira vez o uso medicinal da cannabis no Brasil. Eu tive o privilégio de ser o responsável por assinar a primeira resolução sobre o assunto. Inclusive, já debati muito isso na Câmara Federal, em Assembleias Legislativas. Acho importante que os parlamentos do Brasil inteiro debatam esse assunto. E primeiro eu quero começar até fazendo uma observação, que exatamente a discussão hoje não é sobre o plantio da maconha, mas é o plantio da cannabis. A maconha é um derivado da cannabis, como você tem vários outros derivados para usos medicinais, para usos cosméticos, para usos como tecidos. É como você falava, é o seguinte: a cana-de-açúcar, você pode fazer cachaça com ela, você pode fazer açúcar com ela, você pode fazer álcool combustível, álcool etílico. Acho que nós temos que debater todas essas possibilidades no uso da cannabis sem maldizer a planta. Tá. Né? E eu gosto de dizer o seguinte: o plantio da cannabis, o uso medicinal da cannabis é um uso importantíssimo. Como a vereadora Paola falou, ela tem muitos usos para muitas patologias diferentes. Né? Ela não é um produto que cura nada, mas ele controla uma série de questões de patologias. É uma planta impressionante. São poucos medicamentos que você pode ter um uso tão amplo, de tão amplo espectro, como você consegue controlar as epilepsias, você consegue controlar o tremor do mal de Parkinson, você consegue controlar a dor crônica, você consegue controlar algumas questões do autismo e uma série de outras questões que nós estamos aprendendo ao longo das pesquisas e dos usos no mundo inteiro. Em relação ao plantio, a primeira coisa que eu quero dizer é como seria importante para o Brasil que a gente autorizasse o plantio para o uso medicinal e talvez para outros usos não recreativos. Eu não vou nem entrar no debate da questão recreativa aqui, porque o Brasil é um país que tem plenas condições de plantar essa planta e de fazer toda a cadeia produtiva no medicamento. Né? É uma das poucas coisas que nós temos condições de fazer do início ao fim. Nós temos discutido agora, por conta da vacina da Covid, o problema do Brasil não conseguir produzir os IFAs, os insumos farmacêuticos ativos que fazem a vacina. Estamos até construindo fábricas para fazer, que talvez fiquem prontas até o final do ano. Tudo que nós pudermos, o Brasil não precisa depender de países de fora, a gente puder fazer toda a cadeia produtiva, especialmente na área de medicamentos, é importante para o país, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista econômico. E sobre o controle, eu acho que não é um problema, por nós termos um país continental, que a gente não possa ter um controle para esses usos. O controle do plantio vai depender de uma regulamentação. Nós temos tantos outros controles muito bem feitos no nosso país, e temos estruturas a nível federal, estaduais e municipais capazes de fazer os controles para evitar os eventuais desvios. E a experiência que você tem no mundo inteiro sendo bem feita a regulamentação, a partir do momento que você está nas fábricas que produzem medicamento, o medicamento ele não tem outros usos. Depois que você processa ele não tem usos recreativos. Portanto, não é uma dificuldade tão grande fazer esse controle. Óbvio que tem que ter regulamentação, tem que ter regras rigorosas,
tem que ter processo, mas isso é plenamente possível de ser feito no Brasil. E só para concluir, é importante para nós, somos um dos países com as melhores condições climáticas do mundo para fazer o plantio de cannabis. E estamos perdendo essa disputa para outros países. Hoje, os grandes investimentos em plantio de cannabis estão indo para a Colômbia, porque o Brasil não regulamentou. Né? A Colômbia pode se tornar o maior produtor mundial de plantação de cannabis para usos medicinais, cosméticos, de tecido, porque o Brasil perdeu a corrida. Ô Ivo, quando você trabalhava na Anvisa, você lembra o ano que você participou, contribuiu com essa primeira regulamentação de um medicamento com a cannabis, e ele avançou muito pouco, se nós compararmos se já estamos em 2021? E foi em 2015, né? Exatamente a questão do plantio veio logo depois da gente ter definido a lei, foi quando nós regulamentamos o chamado uso compassivo. O que é o uso compassivo? O uso compassivo é um medicamento que não tem registro na agência regulamentadora do país, no caso da Anvisa, né, mas que a Anvisa autoriza importar de outro país, onde ele seja registrado, ou seja, regulamentado, para o uso medicamentoso daquele indivíduo que recebeu autorização. De lá para cá, nós imaginávamos na época que se poderia que logo em seguida indústrias farmacêuticas entrariam com pedido de registro de medicamento, o que acabou não ocorrendo. Tanto é que a Anvisa, ao final de 2019, criou uma nova regra, né, que foi a RDC 329, 329 de 2019, que autorizou, que criou uma nova categoria e que flexibilizou a possibilidade de você ter esses medicamentos que possam ser vendidos na farmácia, os produtos de cannabis, perdão, vendidos em farmácia, numa regra mais flexível que o registro. Tá. Já temos um produto com essa autorização vendendo em farmácia, mas ainda é um produto caro, né? Esperemos que nos próximos meses apareçam outros produtos, mas ainda assim é muito pouco dado o potencial e a necessidade que a população brasileira tem desse produto. Participa com a gente também de forma virtual deste debate o Luciano Lima, cofundador e diretor da Abrace Esperança, Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. Luciano, nos conte o trabalho que é desenvolvido pela organização, que é sem fins lucrativos, e vocês são a primeira e única instituição do Brasil autorizada pela Justiça a cultivar maconha para fins medicinais. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado pelo convite, Paola, o vereador Cecílio, a todos e a todas. A Abrace nasceu justamente dessa motivação, e principalmente pela falta que se fazia no mercado no tempo que saiu o CBD. A Abrace nasceu, tem um filho portador de epilepsia e de PC, que faz uso até hoje da cannabis medicinal, né, fez uso do importado, que são de substâncias separadas, né, houve um pequeno problema quando ele começou a fazer o uso desse importado, porque ele não se dava com CBD, se dava mais com THC. Foi aí onde eu conheci Cassiano Teixeira, né, que é de João Pessoa, a cidade vizinha minha, que já produzia esse óleo, começou a produzir na cozinha dele, fazendo para a mãe e para o irmão. Então, a Abrace surgiu dessa ajuda, desse desespero, né, porque meu filho já tinha feito vários exames, crises epiléticas, mais de 250 crises, né, 100 crises, até no sono, e tomando aí uma alopatia pesada de 7 medicamentos, né, controlados na infância por dosagem cavalar, e foi submetido, antes do uso da cannabis, uma cirurgia chamada hemisferectomia, uma retirada parcial do cérebro, justamente porque as crises convulsivas foram matando aos poucos o cérebro, e teve que fazer essa retirada e separando para que essa crise não passasse para o outro lado, para que ele tivesse uma vida longa. Mas, em 2012, foi quando eu vi a primeira vez a matéria sobre canabidiol, o CBD, onde saiu, antes disso não tinha portaria, em que o senhor tinha falado, tinha mencionado ainda, a RDC que liberava a importação de CBD,
Mesmo assim, era muito raro encontrar um médico que se prescrevesse a substância. Então, era uma coisa muito difícil de se achar em 2012. Então, eu aqui na Paraíba fui o único paciente que teve esse laudo e esse método para poder importar. Mas outras mães não conseguiam ter acesso, né? E por isso que a Abraço cresceu. Então, o Cassiano teve a coragem de comprar 1 quilo, né, da planta no tráfico para fazer dentro de casa, distribuir para essas mães. Eu mesmo ia lá, pagava pelo óleo. E quando ele começou a fazer esse uso desse óleo de fundo de quintal, que era chamado no tempo, as crises do meu filho começaram a reduzir. Eu comecei a fazer ingressar, essas crises foram reduzindo, até o ponto do próprio médico começar a retirar esses alopáticos dele. Então, foi retirada essa alopatia, ainda há uma pequena parte ainda a ser retirada, mas muito pequena, de 7. Ele toma 50 gotas do Gardenal ainda, né, e 100 gotas de THC, né, que é do óleo verde da Abraço Esperança, né, a 2% a concentração, e há 3, 4 anos que não teve uma crise. Quer dizer, a crise que meu filho tem, lógico que é uma crise quando você tem uma febre, que você tem um resfriado, mas mesmo assim, né, ele está bem aparentado pela medicação, né, que saiu pesquisas científicas que ela é neuroregeneradora. Então, como foi citada, a planta, ela tem o respeito dela, ela tem um benefício enorme, não é só a epilepsia que está sendo tratada. Hoje a Abraço tem quase 18 mil pacientes, né, pacientes com Alzheimer, com Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, depressão, câncer, autismo, onde a procura aumentou bastante, né, e principalmente aumentou bastante justamente por conta de pesquisas que diziam que a cannabis ela combatia ou evitava o Covid. Então, a Abraço nasceu dessa necessidade. Hoje nós temos 18 mil pacientes, tivemos problema agora, estamos junto com a Anvisa, tentando criar que essa regulamentação ela saia de bons olhos, né, para todas as associações, e que a gente está perdendo sim, né, para outro lugar. A Colômbia, como foi citado aí, está se desenvolvendo bem, o Chile também, né, prevê aí que cultive cannabis, o Brasil principalmente, por conta do clima, né? Então, se a gente pudesse cultivar, né, hoje se cultiva aqui na Paraíba, né? Então, nós temos uma economia enorme em questão de luz, de clima, e você consegue ter cepas maravilhosas para que combatam, né, cada tipo de patologia. Inclusive, a gente está agora com parceria aqui em Campina Grande, né, com laboratórios, com CITA, com a Universidade Federal, com o CertiBio, né, justamente para que a gente possa ter uma certificação melhor desses produtos, e sim com pesquisas que comprovem que a eficácia da planta, né, para que a gente possa correr, porque a gente já está atrasado. O mundo todo já está funcionando através da cannabis medicinal. Lembrando sempre para separar essa coisa do recreativo, do uso adulto, do uso medicinal, que é o que a gente trata hoje, que a PL trata, o que a gente quer trazer, né, que justamente já estamos vendo que está virando uma questão, já é uma questão de saúde pública, né? Como eu falei, São Paulo é onde a Abraço tem mais pacientes, 6.519 pacientes, sendo 206 daí de Campinas. Quer dizer, se existisse uma associação aí, esses custos desses medicamentos, com certeza, seriam muito mais baixos, né, muito mais acessíveis do que se tem hoje na farmácia regulamentada. Ô, Luciano, eu quero parabenizá-lo pela sua luta e pela sua perseverança para dar mais qualidade de vida ao seu filho. Então, esse é um trabalho bastante louvável que você fez e está fazendo até hoje. Ratificando uma informação aqui da vereadora Paola, estudos indicam que os derivados da planta podem ser utilizados no tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, autismo, epilepsia, o que poderia ajudar então as famílias de pacientes que não responderam bem a outras terapias ou tiveram efeitos colaterais como medicamentos já disponíveis no mercado.
Ou seja, nós temos medicamentos à base de substâncias presentes na cannabis. Paola, a comunicação com a sociedade sobre o uso medicinal, você acha que sofre muitos ruídos? Você acha que este assunto ele é desvirtuado, ele é levado para outro caminho, acaba indo sempre por alguma ou piada ou até algum receio da população? Você acha que essa comunicação ainda está devendo? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Hoje a gente tem no Brasil, né, a chamada guerra às drogas, né, que coloca medicamentos à base de cannabis como sendo um medicamento recreativo, né, que é aquele uso adulto que muitas pessoas fazem para recreação. Mas é importante a gente frisar que esses medicamentos não são para isso. Eles são justamente para as pessoas que não conseguiram buscar nenhuma outra alternativa, nenhum outro medicamento, ou então que utilizavam outros, como o próprio Luciano trouxe, né, 7 medicamentos para controlar alguma patologia. Então, essa comunicação com a população, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar, né? Por isso que o Ivo, né, até trouxe, né, o plantio da cannabis e não o da maconha, porque existe essa separação até mesmo quando a gente fala do plantio. Então, essa mudança de nome, a maneira que a gente apresenta isso para a sociedade, como que a gente trabalha esse debate, né, quando a gente traz também a questão da utilização desses óleos, né, à base de canabidiol para as crianças, né, que têm epilepsia, que têm autismo. Isso é importantíssimo para a gente trazer essa qualidade de vida, né, porque hoje, quando a gente discute esse tema e a gente vê, por exemplo, no Brasil, o que a gente precisa frisar também é que se a gente tivesse um plantio no Brasil, a gente também teria com ganhos de impostos para isso. Então, não é simplesmente uma luta de alguns pacientes, de algumas patologias. Para o Brasil, hoje, isso significa também arrecadação de impostos, economia, o menor custo de importação e ter também medicamentos produzidos aqui trazem o selo da Anvisa, né? E não só a autorização de medicamentos que foram produzidos fora do Brasil. E uma outra coisa que é importante a gente frisar quando a gente traz esse debate é que a gente, conforme a gente vai tirando esse peso dele, né, de que é uma coisa para o uso recreativo, a gente consegue ter maiores pesquisas também nessa área. Então, se a gente desmistificar como que é esse uso, a gente consegue pesquisar, inclusive, em quais outras patologias que ele poderia ser benéfico, que é uma das coisas que a gente quer fazer aqui no Brasil também. Vereadora Cecília, atualmente para utilizar uma substância com medicamento no Brasil é necessário obter a aprovação da Anvisa. Se alguém que está nos assistindo recebe um determinado diagnóstico e na receita está lá, um medicamento derivado da cannabis, você acredita que isso gera um estranhamento, um desconforto, uma rejeição? Vê algum problema nessa comunicação? Como é que isso está chegando para a população? Penso que sim, mas de acordo com os médicos irem conversando com os pacientes, explicando, não é, a eficácia do medicamento, eu acredito que a tendência é as pessoas aceitarem, não é, essa medicação e passarem a fazer uso com mais tranquilidade. Como bem disse a vereadora Paola, né, não se trata da recreação, e sim de medicamento, não é, para tratamento de patologias, né, de doenças que acometem a nossa população. Então, é fundamental que, de fato, esta comunicação entre o paciente e o médico seja uma relação de confiança, é uma relação que possibilite o uso do medicamento sem ter problemas. E, claro, com a aprovação da Anvisa, dos órgãos, né, de fiscalização, né, dos órgãos da medicina que certificam, né, todas as medicações. Eu, inclusive, queria aproveitar o ensejo até para perguntar para os nossos convidados sobre a questão do controle do plantio. Não é? O Luciano falou que eles têm lá a certificação, tem a produção. Como é que eles controlam isso e como é que eles obtiveram, né, esse procedimento para a obtenção da certificação para o plantio? E também, né, no projeto de lei, eu não tive oportunidade de ler ainda com mais detalhe, mas se contempla, não é, para que possa outras associações virem a existir e se eles têm possibilidade de dar esse suporte, né, caso haja interesse de outros municípios, outras pessoas queiram fazer
organizar a associação se eles têm condição de dar esse suporte. Luciano, por gentileza, então, como é feito esse controle? Depois, se o Ivo quiser completar ou participar também, fique à vontade. Bem, a gente, quando começou na ilegalidade, plantando, cometendo crime. A gente teve que cometer o crime para poder se entregar. Então, a gente plantou, quando estava com 150 pacientes, já começou os comentários, aqui a gente chama na Paraíba os burbúrios, as fofocas, que tinham um cultivo de maconha gigante sendo cultivado, e a gente podia ser preso, e não só preso, mas também esses 151 pacientes iam perder esse tratamento. Então, não só o meu filho, como esses 150 que existiam, iam regredir. Então, a Brás e o Cassiano teve a ideia de formar um advogado e se entregar à justiça. Foi aí que a gente teve, sobre ação judicial, o direito de cultivar. E daí em diante, como a gente não tinha lei, a Anvisa, como o próprio já falou aí, que não é responsável por cultivo, também acho também que ela não tem essa responsabilidade, né, para o cultivo. Acho que cabe aí o Ministério da Agricultura e outros órgãos ver com bons olhos, mas a gente foi se adaptando ao que vinha de fora. Então, criamos um sistema que hoje temos, todas as plantas são rastreadas, desde a semente até a chegada do óleo no paciente. Então, essas plantas, se a Polícia Federal e os órgãos federais que nos fiscalizam aqui na Paraíba chegam e pedem todos esses dados, eles vão ter todos esses dados dentro de qualquer computador que tiver acesso dentro da Abraço. Então, justamente para evitar esses desvios de funções que se acham que ainda se fazem por se tratar de uma planta, né, que agora recentemente foi retirada da OMS como droga, né, foi retirada. Eu espero que o Brasil veja isso, que a gente tem condição de cultivar, sim, né, as questões seguras, a segurança, sim. A Paraíba é um exemplo disso. Há 8 anos estamos cultivando. A única invasão que a gente teve foi da polícia, porque não sabia, né, desavisada ou por falta de informação, de fazer batidas, mas sempre, quando chegavam, apresentamos a documentação e sempre tinha como constatar que havia tráfico, né? Como as pessoas sempre diziam que quando está a planta da Abrace, desde então que não sai lá de dentro. Inclusive, os deputados estiveram aqui na Paraíba e viram com seus próprios olhos o que a gente faz. Então, inclusive, um deles, foi o Luciano Dutti, falou que, mesmo fora, nunca tinha visto um sistema de segurança tão bem feito como o daqui da Paraíba. E como a gente já tem uma associação, a Abrace, por que não outras, né? Já temos um espelho que dá certo. Nós temos já aqui na Paraíba, que já está caminhando há 8 anos, então se desse errado, a Abrace eu não estaria hoje aqui falando, né? E a gente precisa caminhar nessa vertente, porque há patologias tratadas, não só por causa da epilepsia, mas hoje a gente vê um aumento muito grande de idosos com Alzheimer, Parkinson e dores crônicas, né, tendo uma melhora muito significativa. Pessoas também, não misturando, que faziam uso da planta vaporizada, né, que tomaram o óleo e voltaram a tirar esse vapor, que faziam uso daquilo, porque sabia que existia aquele conforto, mas não dentro do limite, como se pede uma medicação, né, que a gente quer que tenha uma medicação regulamentada dentro dos padrões para a população e principalmente para a classe média baixa, que não tem acesso, né? São 55 milhões de patologias crônicas não tratadas. Se tivesse uma associação no Brasil, do tamanho da Abraço em cada estado, eu creio que não daria conta de tratar tudo isso. Então, a sociedade tem que olhar com bons olhos, sim, tem que levar a discussão para a Câmara, tem que fazer com que essa PL seja aprovada, porque existe há 8 anos uma associação que prova que tem 18 mil pacientes, né? Qualquer um pode ter acesso, acessando o site www.abraçaesperança.org.br e vai ver todos os métodos que existem. Hoje tem mais de 300 métodos para o Brasil. O vereador citou justamente essa questão que a gente tem, justamente da medicina ainda ser ainda um pouco arcaica. A gente vê Israel abrindo as portas para o Brasil para que os médicos procurem justamente estudar essa parte, essa nova ciência que é a ciência da cannabis, né, dessa modulação que a planta tem fitocannabinoides, o ser humano tem o sistema endocannabinoides, que é feito para mamífero, e a gente está vendo as melhorias.
Então, a criança que tinha 200 crises está dentro de casa hoje, estudando, a mãe volta a trabalhar, o pai volta a trabalhar, né? Aquela coisa pesada que existia dentro daquela casa, como eu tinha na minha hoje, né? Hoje eu posso levar meu filho para fazer uma fisioterapia, hoje ele pode sair para um clube, hoje ele pode sair para um shopping, lógico, hoje no tempo de Covid, jamais, mas ela dá esse bem-estar, é um bem-estar social. Como é que uma planta está desgraçando, como é que a gente pode julgar, como diz, a maconha está matando vidas? Não, ela está salvando, ela está tirando as pessoas, né, de uma vida que elas, eu acho que imaginava como eu não imaginava, meu filho tomar 7 alopatas e eu estou retirando, como tem muitos, né, de nossos pacientes que não tomam mais nenhum comprimido, né, só apenas com óleo. Então, tem que ver, né? A gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que olhar para a cannabis, né? Não como salvadora do mundo, ela não, jamais, mas podemos tratar, sim. Nós temos um medicamento eficaz que pode amenizar a dor, que eu creio que seja, eu acho que o Estado vai lucrar muito. Você imagina o tanto de UTI que vai desocupar, né? O tanto de que vai render, né? Caso uma legalização, caso uma regulamentação venha a crescer o Brasil só tem a crescer nesses pontos. O Luciano falou que espera que isso seja regulamentado no Brasil, mas no ano passado o Brasil votou contra na ONU essa recomendação da OMS para retirar a cannabis como um dos produtos perigosos. Já eu tenho um trecho aqui vou ler aqui a justificativa do Onyx Lorenzoni para que o Brasil ele não concorde aí com a OMS. Ivo, quero ouvi-lo também sobre este questionamento e já emendo perguntando no período que o senhor trabalhou na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2013 e 2016, recebia muitos pedidos de autorização de produtos derivados da cannabis. Como é que essa decisão era tomada? Ótimo. Bom, respondendo aqui a todas as perguntas, vou começar até pela sua, termino depois pela pergunta do vereador Siciliano. Tá. Primeiramente, é importante saber o seguinte, tem muito preconceito ainda, né, como falaram, assim, apesar que o preconceito diminuiu muito, foi uma luta muito grande. A própria questão da cannabis, ela veio aparecer para a Anvisa, para a gente regulamentar, no final de 2013, início de 2014. Eu já me lembro em viagens internacionais que eu já ouvia outras agências falando dessa questão, mas ainda não era uma questão específica da Anvisa. Ela começa a aparecer a partir de um caso de um paciente que está importando óleo de cannabis dos Estados Unidos e teve, pelo correio e pela Anvisa, a sua encomenda confiscada, porque era um produto considerado ilegal na época. E, a partir daí, nós começamos a discutir, a debater isso aqui. Aquele filme Ilegal retrata muito bem essa parte, até um pouco antes, alguns meses antes da gente fazer a RDC 17, que liberou o uso compassivo. E a própria aquela reunião que termina o Ilegal, quando a gente ainda não aprova, ela envolve muitas também expressões que se tinha de vários setores que ainda não entendiam o que acontecia, qual era o uso da planta, que confundia a questão do uso recreativo com o uso medicinal. Foi importantíssimo a luta das famílias, a luta de pessoas como o Luciano, da Abrace, com tantos outros, que começaram a mostrar para a sociedade de que isso era uma questão diferente, que foram para o parlamento debater. E quero dizer o seguinte, o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Isso que o Luciano falou, também a gente descobriu acontecer lá fora. Pessoas descobriam o uso, começavam a plantar ilegalmente, faziam associações de pacientes, começavam a lutar pela regulamentação dos seus países. Essa história de praticamente no mundo inteiro, como a questão do uso medicamentoso da cannabis começou na maioria dos países. No caso do Brasil, inclusive, eu me lembro perfeitamente que eu fui chamado aí ao parlamento em determinado momento de 2014, onde teve uma discussão e uma pressão fortíssima contrária no início. E um pouco antes da gente fazer a regulamentação de 2015, eu fui chamado de novo. Na época, eu estava respondendo pela presidência da Anvisa. E eu me lembro que eu fiz um debate e, assim, todas as bancadas
na esquerda, à direita, mais conservadores, mais progressistas, tirando um único deputado, todos os deputados federais disseram, não, nós entendemos, você está correto, a Anvisa tem que regulamentar, tem que aprovar isso aqui. Tinha até a liderança do movimento Maconha Não, uma liderança contra o uso recreativo, que diz, não, o uso medicinal não tem nada a ver com o uso recreativo, a Anvisa tem que aprovar, a gente já sabe que são coisas diferentes. Tá. E a própria regulamentação vai facilitando com que os médicos tenham mais segurança para prescrever, porque antes o médico que prescrevesse o uso da cannabis podia ter seu terreno cassado pelo Conselho de Medicina. Na hora que a Anvisa regulamenta, você dá segurança para o médico fazer. Na hora que a Anvisa começa a regulamentar e criar regras, você começa a dizer, olha, tem controle de qualidade, nós já começamos a discutir pesquisa para saber qual é a dose, isso vai dando segurança para os médicos prescrever. E, respondendo à pergunta do vereador, a legislação que está na lei sobre o plantio, ela prevê uma série de controles bastante rigorosos para evitar o uso da planta da cannabis para outros usos que não sejam medicinal. A lei também prevê não só o uso medicinal, mas o uso cosmético e o uso para tecido, mas ele tem todo um controle rigoroso de rastreamento, de exigência de câmara de vigilância, de controle de pessoas para evitar esse tipo de desvio. Que são exemplos que nós já vimos de outros lugares do mundo. Eu estive visitando o Canadá em 2017, eu fui conhecer, já não estava mais na Anvisa, já estava trabalhando como consultor para algumas empresas nessa área, fui conhecer uma empresa lá, é impressionante, assim, o que o Brasil está propondo é algo parecido com o modelo canadense. Com a diferença que o Canadá tem que ser tudo indoor por causa do clima. Aqui você pode fazer uma coisa um pouquinho mais aberta, né? Mas os controles no mundo inteiro são bastante rigorosos, né? Eu me lembro quando eu cheguei nessa fábrica, na hora que estava estacionando, os seguranças já chegaram no carro, perguntaram para a gente o que estava fazendo lá. Né? A ideia da legislação é um pouco isso aqui, criar controles bastante rigorosos, que vai dar segurança para todos nós e que os usos do que está sendo plantado está sendo feito para as finalidades que estão sendo propostas. Luciano, só para não perder o gancho, eu queria que você ratificasse para a gente. Crianças também utilizam medicamentos que têm a cannabis como base? Sim, desde que prescrita pelo médico. Uhum. Né? Não é um medicamento que se compra em qualquer canto, ou você acha que você vai comprar a planta e fazer dentro de casa. Não é bem assim. Existem complicações bem mais sérias. A gente teve coragem, né, de fazer isso. Eu tive coragem de fazer e dar para o meu filho, porque foi um momento de desespero, porque Sim. você não sabe a quem se apegar. Né? Mas hoje a gente vê o erro que eu cometi, que muitos pais cometem, e eu não tiro a razão, porque a gente não tem nenhuma regulamentação, a gente não tem quem defenda, a gente não tem a quem recorrer. Infelizmente, tem que passar por isso, né? Chegar onde chegou, para que isso seja visto hoje, quer dizer, está debatendo hoje aqui, como se fosse uma coisa muito, a pior coisa do mundo, né? Sim. Onde deveria ser a solução para muitos aí que estão aí entubados com Covid, né, para evitar, para que sua imunidade trabalhe bem alta, o epilético, né? A criança, desde que seja prescrita, não tem problema algum, entendeu? E, lógico, como falei, prescrita pelo médico, né? Todo mundo que vai chegar e o médico vai dizer, não, você vai ter que tratar com cannabis. Hoje a gente queria que fosse assim, hoje eu tenho uma abuso, né? Cannabis primeira opção, porque na epilepsia eu vejo eficácia e nas outras patologias também. Então, por que não o médico, em vez de ver uma coisa que já está dando errado há tantos anos atrás, que a gente vê que não deu certo, por que não olhar agora e dizer, não, vamos tentar, né? Está tendo ali resultado, vamos investigar, vamos pesquisar, vamos vestir, e assim a gente, quem sabe aí não ressurge, né, dessa população doente, né? 55 milhões de doenças crônicas são muito pesado esse número, principalmente para o SUS. Sim. Né? O quanto de gasto nós temos. Né? Bom, para você que está nos assistindo, pode ter pensado, assim que eu falei na palavra cannabis, logo na minha abertura, você já associou com a maconha, a droga ilícita, que muitas pessoas fazem a inalação, fumam e podem causar danos ao organismo. Paola, quando a gente fala cannabis na forma medicinal, você acha que tem como fugir da droga ilícita? Como é que você enxerga
estes assuntos? Como que eles têm que ser abordados? Você acha que juntos, para poder desmistificar, então a gente fala o uso medicinal é para isso e o uso recreativo é uma outra história a ser discutida porque é uma droga ilícita. Ou você acha que tem que ser coisas separadas? Falou do uso medicinal, fica só no uso medicinal e não quer juntar as coisas. Eu acho que é muito importante a gente separar, né? Apesar da maconha ser um derivado da cannabis, é muito importante a gente separar os dois usos, até porque eles trazem formas de serem utilizados, benefícios que são muito diferentes, né? São muito distintos. Uma parte é ilegal e a outra parte ela é legalizada em muitos países, né? Ele traz benefícios, como o próprio Luciano trouxe, para muitas patologias, né? E traz uma qualidade de vida muito grande. E o outro é associado a coisas ruins, ele é associado ao tráfico de drogas, a esse combate às drogas muito grande que a gente existe no nosso país. Ele é associado a uma utilização que é recreativa, né? E quando a gente fala do medicamento, é para as pessoas terem uma qualidade de vida. Então, eu acho muito importante a gente separar esses dois debates, porque senão a gente nunca vai conseguir avançar na discussão. Então, quando a gente fala de um médico, por exemplo, né? Se ele tem essa associação do uso recreativo, dificilmente ele vai recomendar a cannabis como a primeira opção, como o Luciano trouxe, né? Se a gente tem esse uso criminalizado a cannabis, dificilmente você vai ter uma recomendação dessa, ainda mais para as crianças. Quando a gente fala de idosos que cresceram, né, numa outra época, onde esse uso, inclusive, é criminalizado, dificilmente eles vão aceitar caso a doença dele seja Alzheimer ou Parkinson. Então é importante a gente separar o debate, e quando a gente fala de separar os debates, até quando a utilização dos nomes, justamente para isso, para que as pessoas entendam que são coisas diferentes, né? Existe o medicamento, que traz inúmeros benefícios, e existe o uso recreativo, que a gente sabe que trazem malefícios. Então, separar o debate é, inclusive, para que a gente consiga ter a sociedade entendendo a diferença das duas utilizações. Cecília, não tem muito como fugir deste assunto, né? Se eu chegar agora numa praça para falar de cannabis, a maioria vai associar com o cigarro da maconha, que é a droga ilícita. Na sua opinião, esses assuntos precisam estar dissociados, distantes, ou você acha que tem que discutir para a população ver a diferença entre eles? Eu acho que devem ser dissociados, mas não devem também assim, desconsiderar, até porque para separar os assuntos tem que falar das duas coisas, não é? Então, eu acredito que é importante, inclusive o Luciano mencionou isso, né, artigos científicos que vão apresentando à sociedade, né, a importância da substância, né, extraída da planta e o uso medicinal. As pessoas vão entendendo aos poucos que se trata especificamente do uso medicinal e não do uso recreativo, porque o grande problema é justamente, no Brasil a gente costuma dizer, dar um jeitinho e escapa um pouquinho ali para o uso recreativo. Isso é que precisa ficar muito claro, né, e eles apresentaram isso, estudam já há algum tempo, do controle que é feito da planta, da rastreabilidade de todo o processo de produção. Isso é muito importante para dar segurança e, claro, deve ser regulamentado, sem dúvida nenhuma. A gente, infelizmente, no Brasil, vive um momento em que a importância que se dá à ciência não é como a gente gostaria que fosse, infelizmente. O governo brasileiro, né, não dá essa importância à ciência, mas nós temos universidades, nós temos centros de pesquisas muito bem equipados e com condição, eu acredito, até eu devolvo a pergunta para os dois que estão estudando isso há muito tempo, né, para que com este parecer científico, não é, se possa desmistificar. É claro, você tem as camadas sociais e, sem dúvida nenhuma, na população carente, o que permeia, de fato, é o uso recreativo. Sim. Mas as pessoas que precisam e poderiam fazer uso, né, de medicamento com essa substância, né, sem dúvida nenhuma, vão entender que se trata do uso medicinal e não do uso recreativo. Eu tenho certeza disso. E, inclusive, uma das patologias que não foi citada, mas eu gostaria que eles citassem, sobre a fibromialgia. Não sei se é esse o termo, enfim, mas porque isso... Eu, por exemplo, tenho parentes que têm esse problema de saúde e tem muita gente que reclama
dessa situação e não tem um medicamento que seja eficaz, né, no tratamento. E, Luciano e Ivo, fibromialgia também entra no rol aí de doenças que medicamento com cannabis pode auxiliar? Respondeu, Luciano? Tenho sim, está crescendo muito. Recentemente teve um crescimento muito de patologias de dor crônica, cefaleia, fibromialgia, inclusive muitos homens. A gente pensava que era uma doença voltada para o público feminino, mas a gente vê hoje os homens também com fibromialgia e está tendo resultados sim. Justamente como eu falei lá no início, a gente tem um sistema chamado endocannabinoide e a planta tem fitocannabinoide. A planta, ela lá na história, quando a gente volta lá para trás, ela fez parte da nossa alimentação. E o decorrer dessa história dela, todo quando a gente acompanha, é o uso medicinal ou da alimentação, entrando nas culturas religiosas que vem para essa parte religiosa, cultural, de fumar, né? Mas sempre voltando o gancho lá, tirando, né, essa coisa do recreativo e do que é medicamento. O que é prioridade hoje no Brasil? Nós temos uma população doente. O Canadá, quando entrou nessa briga de regulamentação medicinal, né, demorou aí 5 anos, 6 anos para regulamentar o medicinal. E 20 anos depois, mediante pesquisas, o uso adulto, que se chama hoje, mas mediante pesquisas, né? Mas você vê que tem uma demora para que seja comprovado. Aí a gente precisa disso, a gente não pode pegar e botar, como eu disse, não pode vê-la como a salvadora do mundo, né? Mas a gente tem como pegar e amenizar. A gente tem. O Brasil tem um território gigante, por que não? A gente está vendo, como volta a falar, existe, dizer que não existe é mentira. Ela foi retirada da OMS, teve um voto que o senhor vai falar agora, né, contra, que o Brasil foi que votou contra, né, cultivando, o único que cultivando e foi contra ainda. Mas, enfim, dor crônica está sendo muito procurada, Alzheimer, Parkinson, como eu falei, a gente tem um sistema que ela fazia parte, né, do nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente tudo lá está correndo assim, louco, quando você introduz a cannabis, é como se ela tivesse um alinhamento nessas sinapses e seu corpo funcionasse, fazendo a homeostase dele. Então, não é porque cannabis trata tudo, não é porque ela faz homeostase. Ela evita que o corpo adoeça. Então, por isso que ela está tratando tantas patologias, e porque tantas perguntas, salva tudo. Não, justamente porque ela modula o corpo humano, ela foi feita para que a gente não adoecesse. E essa planta foi retirada, né? E eu acho isso também como um crime, retirar algo que fazia parte da sua alimentação para adoecer outro, né? Causar uma geração doente, que a gente sabe que a ciência comprova. Quando eu tenho um déficit alimentar, né, eu tenho uma perca aí, então eu vou gerar uma população meio que doente. Foi o que gerou na história. Ô Ivo, a gente sabe que este assunto ainda gera muitas dúvidas, né, da maior parte da população. Eu encontrei em um site que a sua palestra sobre cannabis medicinal foi a mais acessada em um congresso digital e que nesta plateia tinham empresários, médicos, pacientes curiosos. Deve partir de quem explicações sobre a melhor utilização da cannabis medicinal? E quero ouvi-lo também como é que você enxerga essa relação com o cigarro da maconha e com a venda ilegal, se esses assuntos precisam ser dissociados ou se a gente coloca no mesmo pacote e vai debater nos dois. Bom, Gustavo, realmente teve um evento que eu participei, que tinham vários especialistas falando sobre vários assuntos. A minha acabou sendo a palestra mais assistida, porque eu estava discutindo exatamente a regulamentação do uso medicinal da cannabis, a regulamentação pela Anvisa. Há muito interesse, por isso que, digamos assim, eu acho que a ideia do uso medicinal de que pode fazer já está mais ou menos amplamente reconhecida, a maioria das pessoas já reconhece. A questão agora é como é que eu vou transformar isso que nós sabemos como uma questão importante em uma coisa real e acessível para a população. E aí a regulamentação é importante e a Anvisa tem um papel fundamental nisso. Né? Eu vou discutindo, porque assim, é uma evolução histórica que vai vindo desde 2013, 2014. Inclusive, é importante falar, quando a gente fala do voto que o Brasil teve na OMS,
Eu me lembro o seguinte, em 2014, nós na Anvisa já tínhamos feito um voto onde nós mudamos a classificação da cannabis de produto proibido para produto controlado, dentro da categoria mais rígida de controle, mas ela foi tirada da lista de proibidos para a lista de controlados, exatamente porque nós já percebíamos que a gente precisava permitir o uso medicinal no país, né, das diversas formas possíveis. Hoje, o que a regulamentação trabalha como a gente vai acessar, quais são os critérios que a Anvisa vai fazer para permitir que ela cumpra a tarefa dela, que é outra, que é garantir que você tem um produto com a qualidade necessária, que tenha demonstração da eficácia e da segurança. Que hoje, agora, o grande desafio da cannabis, o desafio da regulamentação, é dizer o seguinte: bom, qual é o critério mínimo de qualidade que eu tenho que exigir para cada produto, né? A regra que a Anvisa fez recentemente começa a colocar isso aqui. Como que eu vou usar? Qual é a forma farmacêutica? Eu acho que a regra da Anvisa, que foi uma regra experimental, na minha opinião, eles estão testando e mostrando para a sociedade como é. Ainda botou formas limitadas, você pode usar para forma oral ou nasal, uma por exemplo, vaporizado, que tem alguns usos, uso dermatológico, de pomada, que, por exemplo, tem muito uso para atletas, que se trata de vários ferimentos, né? Nos Estados Unidos, hoje, os atletas todos estão utilizando pomadas de cannabis para tratar feridas que eles têm durante os treinos. Né? Mas, assim, e tem um desafio, que é o desafio que a ciência terá que fazer, que ela está fazendo, porque as pesquisas, por conta de todo o preconceito que se tinha com a maconha, não foram feitas ao longo dessas décadas, que é qual é a melhor forma farmacêutica, qual é a melhor quantidade, qual é o melhor uso para cada patologia. Nós estamos tratando de um medicamento que trata de várias patologias. A formulação para fibromialgia não é a mesma para epilepsia. Talvez para epilepsia para criança não vai ser igual para um adulto. Tudo isso tem que ser, que ainda é um desafio que está sendo pesquisado, que vai caber às agências reguladoras do mundo fazerem, mas vocês só vão conseguir isso tendo pesquisa. Conforme cada vez mais a sociedade entender que a gente precisa pesquisar, tirar o preconceito e ter investimento nisso, e volto a repetir, o Brasil tem toda a capacidade de produzir todo o medicamento, do plantio até o produto final, e fazer todas as pesquisas. Nós podemos tornar autônomos, inclusive exportadores desses medicamentos, mas para isso nós precisamos ter pesquisa. Inclusive, eu estava conversando, por exemplo, nós temos um problema sério no Brasil, uma epidemia de chikungunya, que gera dor crônicas terríveis nos pacientes. Mas chikungunya é uma doença tropical. Os canadenses, os americanos, os europeus não pesquisam o uso da cannabis para chikungunya. Por quê? Porque não existe chikungunya lá. Sim. Mas no Brasil, essa é uma pesquisa que nós temos que fazer. E dos países que têm essa doença, o país com a maior capacidade de fazer, a melhor condição de fazer é o Brasil. Então, acho que nós temos que investir muito nesse processo. E aí, o debate, inclusive, dessa lei que está no parlamento, ela avança em relação ao que a regulamentação da Anvisa fez, sem tirar os poderes da Anvisa, inclusive passando para a Anvisa a regulamentação em detalhe da regulamentação final, mas ampliando os usos, permitindo esses usos dermatológicos, permitindo outros usos além do oral e nasal, né, permitindo outras formulações, inclusive avançando em outra discussão, que é o uso para a produção de tecidos, porque também você, inclusive, tem plantas de cannabis que tem quase nada de THC, que é o princípio psicoativo, que é o que você usa na maconha para deixar as pessoas, vamos dizer assim, doidonas ou com uso recreativo, que essas plantas não têm, né? E a lei avança nisso. E quero falar uma coisa importante nessa questão do uso recreativo, que eu tenho para mim, o Luciano até citou, muitas das pessoas que usam teoricamente como uso recreativo, na verdade, estão usando como uso terapêutico. Porque eles passaram a usar maconha e perceberam que dava um bem-estar, provavelmente ele tinha uma dor crônica e a maconha resolvia a dor, ele tinha uma ansiedade e a maconha baixa a ansiedade. E no momento que você tiver medicamentos fitoterápicos ou em outras formulações à base da cannabis, e mais específico para o problema dele, talvez ele pare de usar a maconha e vai usar o medicamento. Ele provavelmente, muitas pessoas vão migrar do uso de comprar do traficante, de comprar planta legal, para o uso medicamentoso, porque no fundo eles estão usando para gerar algum bem-estar que as versões fitoterápicas, medicamentosas, darão para ele.
Então, ela servirá, inclusive, para combater o vício. Doutor Ivo, aí eu fiquei com uma dúvida e queria perguntar. A dependência, porque o que se percebe é que o uso recreativo acaba gerando, de certa maneira, uma dependência. Na sua fala, você diz que ele pode migrar, né, do uso recreativo para o uso medicinal e resolver um problema de ansiedade e tal. Mas isso não pode gerar dependência? Risco de dependência, na verdade, nós temos para qualquer substância que a gente utiliza. Na verdade, existem uma série de substâncias que nós utilizamos no dia a dia que são legais, que geram dependência. Não é só o álcool ou o tabaco, que são os mais famosos. Café gera dependência, açúcar gera dependência. Tem gente que é viciada em comer cenoura. Né? A pergunta é, como eu faço aqui primeiro, para evitar que seja uma coisa dependente, ou se a pessoa... Até porque se eu tenho dor crônica, às vezes eu tenho que ser dependente de algo que me dá um analgésico para poder ter vida. Senão eu vou sentir dor. Então, o que você vai ter que ter é uma dependência controlada. É algo que te dá uma dependência sem que te dê um efeito bom, com menor quantidade de riscos de outras questões. Quando você discute qualquer medicamento, qualquer produto que está regulado pela Anvisa, o grande debate, além do controle de qualidade, é eficácia e segurança. É quanto ele é eficaz e quanto seguro ele é. E a segurança envolve isso aqui. Se eu vou ter outros efeitos colaterais, se eu vou ter dependência, às vezes eu vou ter algum problema, né? Mas os efeitos positivos são tão maiores que vale a pena esse risco. Então, claramente, se eu tiver dor crônica, eu vou ter que usar o uso de analgésico permanentemente. Senão eu não vou conseguir fazer. Então, você vai ter dependente. Se o analgésico vai ser a dipirona, vai ser a cannabis ou vai ser um opioide, são outras coisas. E aí, inclusive, é interessante ver, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA tomou uma decisão, na minha opinião, equivocada, de que ele flexibilizou demais a possibilidade de prescrever medicamentos à base de opioides. E aí as pessoas se tornaram dependentes, passaram a usar mais do que precisavam, principalmente na questão de dor. A cannabis, por exemplo, é um medicamento que traz muito menos problemas, muito menos efeitos colaterais, muito menos dependência. E hoje, nos Estados Unidos, que é um problema que nós não temos no Brasil, você utiliza a cannabis para diminuir a dependência de opioides. Como no Brasil, na minha opinião, nós vamos usar a cannabis para dependência de alguns medicamentos ansiolíticos. As pessoas usam os clonazepams da vida, que são importantes muitas vezes, mas acabam ficando dependentes disso. O uso, às vezes, começa a ser descontrolado. A cannabis, em muitos casos, pode ser um controle, uma redução de danos em relação a esses medicamentos. Nós temos que sempre entender essa questão, né? O grande problema é você ter uma dependência que vai se tornar inviável socialmente, que vai te gerar mais prejuízo do que ganhos quando você está usando aquele produto. A ideia, o controle da Anvisa é importante exatamente para nos ajudar a diminuir esses riscos na população. Dialogando um pouco com a fala do Ivo, né, eu acho que a importância da gente ter a regulamentação no Brasil é quando a gente fala das pesquisas, incluindo sobre as dosagens que podem gerar essa dependência, né, que é onde as pessoas não conseguem mais se sociabilizar com outras pessoas, né, que eu acho que é o grande problema, que eu acho que vai na linha da pergunta do Cecílio, e também das quantidades, né? Como é muito recente essas pesquisas sobre a questão da utilização da cannabis como uso medicinal, com relação às quantidades também, né, que ele trouxe também. Das crianças, de idosos, doença de Parkinson, Alzheimer, qual que é o limite, qual que é a quantidade, qual que são as dosagens corretas, né? E até mesmo de tratamento de outras coisas, como de outras dependências, né, de outros usos que as pessoas não fazem. Então, qual que é a quantidade que uma pessoa que tem microfibromialgia pode utilizar para não ser dependente a ponto de não conseguir mais sociabilizar com outras pessoas, mas que faça aquela pessoa ter uma qualidade de vida. Acho que é importantíssimo para a gente começar a pesquisar sobre isso, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Como que a gente pode pesquisar sobre isso? Porque hoje existe uma criminalização, inclusive disso. Não existem muitas pesquisas, principalmente quando a gente fala de crianças, ou de idosos, ou de outras doenças que só existem no Brasil. A gente tem que se amparar sempre nas pesquisas que são feitas fora do Brasil. E aí você exclui, inclusive, uma gama de doenças que a gente só tem aqui, né, que é o fato da chikungunya.
Então, quando a gente traz esse debate para o Brasil, é inclusive para a gente trazer a pesquisa, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que conseguiu identificar as cepas da Covid, né, muito rapidamente. Então, seria um país que conseguiria pesquisar nessa área e trazer quais são os benefícios, quais são os malefícios, quais são as quantidades. O Luciano trouxe que o filho dele faz uma utilização de um pouquinho de THC. Então, assim, qual é a quantidade de THC que também não gera essa dependência, que não é o uso recreativo? Como que a gente pode utilizar... Seria um remédio como qualquer outro, Exatamente. com uma dosagem que existe em qualquer remédio de tarja preta ou não. Exatamente. E também, né, existem vários medicamentos que causam dependência, né? Um deles que é muito famoso contra a dor é a morfina. Então, assim, como que a gente faz, inclusive, tratar essas pessoas para não terem mais essa dependência, entende? Eu acho que é importantíssimo a gente discutir sobre a pesquisa que podem ser feitas a partir da regulamentação. Luciano, quero ouvi-lo também sobre esta relação da Abrace com os médicos. Como é que você vê esse interesse deles por este assunto? Hoje, quando começou, né, hoje a gente pode ter um debate, como a gente está tendo hoje, falar de cannabis, falar de maconha, que antigamente, há 8 anos atrás, seria uma discussão mais calorosa. Eu acho que hoje a gente consegue sentar, pontuar realmente o que é primordial. Inclusive, deixando um ponto aí que a gente fala, né, o que falta no Brasil é investimento em tecnologia e ciência. Se o governo ele não apoiar, se o governo ele não der um apoio para tecnologia e ciência, o Brasil nunca vai sair do que está, não. Isso aqui a gente já sabe, já deu errado. Está tentando consertar uma coisa que já vem antes, já vem estucateado, já vem bagunçando a saúde, né, leis aí já antigas demais, né, a própria lei de represária a drogas, eu acho que devia ser bem vista, né, mas isso, cada qual no seu tempo. E também falando a questão da planta, de tirar pessoas de dependência, eu tenho pessoas dependentes químicos que fazem uso da cannabis medicinal para sair da cocaína, para sair do crack, né, para sair do alcoolismo, para sair do tabagismo, quer dizer, é uma planta ansiolítica e de baixa toxicidade. Então, essa baixa toxicidade dela, a gente tem que ver porque essa baixa toxicidade, usar isso como benefício, né, para o ser humano. Tem efeitos colaterais com a experiência que você tem com os 18 mil associados da Abrace, mesmo o seu filho? Existe efeito colateral? A gente estava citando aí a dependência. O efeito colateral que tem mais, eu não chamo de efeito colateral, eu acho até bom. Imagina quem tem insônia, dorme. Ela só faz acalmar, ela lhe acalma, né, dá aquela calmaria, você dorme, então um excesso de fome, mas nada que lhe leva a chamar um SAMU para passar mal. Né? Como eu disse, a baixa toxicidade dela, então você pode tomar uma porcentagem muito alta de cannabis no seu sangue que você não vai ter uma mortalidade ou vai chegar a óbito. Né? Lógico, você vai passar mal, você vai ter uma queda de pressão arterial, porque a própria planta diz que ela regula a sua pressão, então você vai sentir, né? Vai ter sintomas de enjoo, enfim. Mas, mediante pesquisas, a gente só tem a evoluir. Sem pesquisa, não se evolui. Ficar só na teoria, como eu disse, são 18 mil pacientes. Sim. É raro eu ter uma reclamação, mas tem sempre sim uma reclamação de dose da cepa que não é adequada, o CBD não está fazendo efeito, aí vai e regula para outra porcentagem maior. E quando a gente vê, às vezes, talvez é a planta, a genética da planta, que não condiz com a genética daquele corpo, daquele ser humano. Então, isso tem que ser avaliado como um todo também. Luciano, você mencionou a parceria com as universidades. Esta parceria com as universidades, ela caminha nesse sentido de pesquisa, de evolução das pesquisas, e como é que está incentivo para a pesquisa? A gente não tem incentivo muito do Estado aqui, a gente foi metendo a cara, como a gente fala, só que a gente criou um corpo muito grande e foi chamado a atenção, lógico, o mês passado o desembargador tentou parar a Abrace, e a gente conseguiu trazer esse desembargador para cá, para Paraíba, para ele ver com os próprios olhos, que ele achava que fosse uma coisa
ainda bem arcaica. Graças a Deus ele viu, concedeu o direito de reparo, a gente está conseguindo reparar o que foi pedido, justamente junto com a Anvisa, né, que é uma parceria muito importante. A Anvisa sempre ressaltava que não tem nada a ver com cultivo, a gente tem que bater isso, que a Anvisa não tem... Sempre estão batendo na Anvisa, dizem que a Anvisa está contra o cultivo, que a Anvisa é contra isso. Não, a Anvisa não tem nada a ver com cultivo. Inclusive, ela já deixou bem claro aqui, na Paraíba, né, que cultivo é outra repartição. Então, a questão da Anvisa é a regulamentação. E dos órgãos federais, sim, eu tenho apoio da Universidade Federal, eu tenho um apoio de centros tecnológicos aqui da Paraíba, em Campina Grande, principalmente, que é a Habeas Corpus, que é minha terra, onde eu trabalho. Então, o maior cultivo de cannabis do Brasil está aqui em Campina Grande, tá na Paraíba, Campina e João Pessoa, capital e o interior. Mas sem nenhum problema, como a gente fala, a questão da segurança, e a Anvisa bate muito nessa questão de segurança, que esses gastos para essa segurança vão ficar enormes, de carros blindados, né, que se falaram, que a gente tem que rever, né, tem umas coisas que eu não comungo, mas o que eu comungo também é com o parecer do voto do relator, do Luciano Dutti. Ele enfatiza a saúde, né, que para mim é primordial. Eu tenho dentro de casa, eu acompanho pacientes direto pelo meu celular, né, visito cada um deles e vejo, eu não tenho dúvida, a minha opinião pessoal, né, e a gente tem que, a tecnologia, a ciência tem que se abraçar nessa hora. E partido, eu acho que creio que não existe partido nesse momento, que é a saúde do brasileiro que está em jogo, né, a saúde dos nossos filhos, do nosso futuro. Se a gente não conseguir dar um start agora, imagine daqui a alguns anos. Eu acho que vai a população toda completamente danificada ou doente. E acaba perdendo o interesse também, que vai gerando um desgaste, né? Aquele assunto que não avança, chega uma hora que acho que todo mundo desanima e fala, não tem como lutar contra. Fica no papel e na prática ninguém quer fazer, fica na briga, naquela coisa, empurrando, porque é direita, porque é esquerda, e está esquecendo que tem gente sofrendo, tem pessoas morrendo. Quer dizer, eu hoje, se meu filho parar de tomar, ou qualquer outro paciente que tem epilepsia, para de tomar, ele entra no mal convulsivo, ele vai entrar a óbito. Né? Então, não é uma coisa que tem que ver, não. Não é opcional, vem aqui na né? Paraíba, vem aqui na Paraíba, pega os pacientes, pega os médicos, pega os setores de ciência que estão todos envolvidos, né, que a gente está comprando essa briga justamente para levar para o Brasil essa pesquisa que falta. Né, que sempre o debate, que falta pesquisa, que falta estudo, onde o mundo está repleto de pesquisa e estudo, menos do Brasil. Então, a gente tem que acabar com isso. Então, vai ter aqui na Paraíba, a gente vai conseguir fazer isso, assim eu espero que a gente faça, com apoio do Estado, ou sem apoio, mas as universidades e os grandes laboratórios ajudar. Ivo, se o governo federal for contra, ele pode impedir que um produto chegue às farmácias, que uma indústria nacional comece a fabricar? Nós precisamos da aprovação do governo federal? Vou fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta eu quero essa resposta sua, tem mais debate com a vereadora Paola, com o vereador Cecílio, estamos conversando aqui também com o Luciano da Abrace sobre o uso medicinal da cannabis. Rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a aprovação de governo federal e sobre as indústrias brasileiras. Será que isso pode ser um negócio também? Será que isso tem interesse? Depois do intervalo. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos abordando o uso medicinal da cannabis. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Ivo, se o governo federal for contra, ele pode impedir que um produto chegue às farmácias, que uma indústria nacional comece a fabricar? A gente precisa da aprovação do governo federal ou são coisas independentes? Bom, essa é uma pergunta complexa de responder, mas eu diria o seguinte: a Anvisa tem autonomia para definir, até porque você tem uma legislação, inclusive acordos internacionais que o Brasil faz parte, que já previa que você pode ter uso medicamentosos de produtos controlados ou proibidos conforme necessidade de regulamentação do país. E como é um uso medicinal, cabe à Anvisa
regulamentar, e ela já regulamentou, ela já autorizou primeiro uso compassivo lá atrás, agora com a autorização sanitária, a possibilidade de você já, uma regra mais flexível do que é para registro de medicamento, vai permitir que você tenha produtos de cannabis nas farmácias, e tem autorização, inclusive, de registrar se a indústria farmacêutica conseguir apresentar os devidos dossiês clínicos para o registro. Quem pode impedir o que a Anvisa faz? O presidente da República não tem poder de lançar um decreto proibindo uma decisão dessa da Anvisa. O parlamento tem. Tá. O Congresso Federal pode proibir ou permitir algo que a Anvisa não fez. Ele já fez isso no passado. Já tivemos casos em que a Anvisa proibiu determinado produto e a Câmara, o Congresso Federal mandou liberar, e de nós não termos liberado certos produtos e o Congresso liberar um produto que não tinha sido liberado pela Anvisa. Tá. Então, o Congresso Federal pode. Por decreto, o presidente da República não tem poder para isso. Agora, pode criar dificuldades. Isso é claro, né? De diversas maneiras, mas eu não acredito muito nisso. Eu até acho que, apesar dos preconceitos, já há um certo consenso sobre a questão do uso medicinal, de autorizar algum tipo de uso medicinal. O que se discute mais, talvez, é a calibragem disso. Se você vai fazer uma regra mais rígida ou menos rígida, e principalmente esse discurso do plantio, que aí sim o poder direto do governo federal é muito forte, porque eles dependem principalmente de regulamentações do Ministério da Agricultura e da Polícia Federal, que já não tem autonomia em relação ao presidente da República. O presidente pode tomar definições, o governo federal pode tomar definições quanto a isso. Mas esse poder de autorizar algum uso medicamentoso não está na mão da presidência. Luciano, o custo no Brasil ele é caro? Quais empecilhos você enxerga hoje? Este acesso ao medicamento, ele é complicado? Ele hoje fica mais acessível, porém menos acessível no bolso. Para você ter uma ideia, o Mevatil ou o Sativex que está na farmácia, à venda, ele chega em torno de R$ 2.800 a quase R$ 3.000, onde uma extração de 6%, um óleo da Abraço de 100 ml, custa R$ 550. Né? E dura quanto tempo? Barateando mais de um mês, dependendo da dosagem e da concentração. Ou seja, R$ 2.800 por mês. Exato. Tá. Isso. Eu, no meu caso, como a dosagem do meu filho é uma concentração de 2%, um frasco de 100 ml, ele dura cerca de 45 dias, 47 dias nessa dosagem. Né? Paola e Cecília, mas pode continuar. A questão é esse preço aí, né, do importado. Por isso que quer proibir a questão do cultivo. Tendo cultivo nacional, a gente tem o barateamento do medicamento. Sem falar que a gente vai abrir a PL também para outras portas, que é para o cânhamo industrial, que é a parte de tecido, a parte de papel, né, essa parte todinha que é no custo e benefício muito bem mais baixo do que se tem hoje. Inclusive, as caravelas do Brasil aí eram todas de cânhamo. O Brasil já vendeu medicamentos à base de cannabis, cordas, papéis, né, da tempo da Real Feitoria, o pessoal incentivava a plantar o cânhamo, justamente por conta desse boom industrial que ele tem, não só medicamentoso, mas sim essa parte industrial também, que eu creio também que nenhuma indústria vai botar tantos olhos aqui, porque se torna muito caro. O processo em si ele é muito caro de se montar uma indústria dentro do Brasil. Então, justamente porque precisa de pesquisa, você trabalhar 2 anos de graça, e milhões em estrutura, num país onde não tem acesso à pesquisa, não tem acesso à ciência, só se ele for muito milionário de querer fazer isso, mas, né, como eu falei, já existe o medicamento na farmácia. Uhum. O que está faltando agora é essa regulamentação para que a gente possa combater esse preço da farmácia alto, né, de uma forma igualitária para todos. Paola e Cecília, a gente tem um problema grave, então, né? Porque se a gente tem um remédio a este custo de R$ 2.800, acho que nem as pessoas de classe média, eles conseguem custear isso todos os meses. Então, a gente tem um problema. E não é algo opcional, né? Como o Luciano falou, se o filho dele ficar sem esse tipo de remédio, pode ter uma consequência muito grave.
Exatamente. Esse é o problema que a gente tem quando a gente não faz toda a produção no Brasil, né? E quando a gente fala de fazer a produção no Brasil, não é só para baratear o custo na ponta, né, para os usuários, para os pacientes, mas também de fazer você ter impostos em cima disso que o Brasil vai ganhar. Então, quando a gente fala do plantio, a gente tem o Ministério da Agricultura envolvido e a gente tem todos os impostos também envolvidos nessa consequência. Quando a gente fala da comercialização, tem os impostos federais também, que esses medicamentos seriam. Então, a gente economizaria não só quando a gente fala do paciente, né, da importação, mas também o Brasil, quando a gente fala economicamente, a gente teria um ganho. Por isso que a gente insiste tanto da gente ter essa regulamentação no Brasil, da produção dos medicamentos e do plantio, que a gente sabe que é mais difícil, porque a gente tem um governo que não está muito preocupado com a saúde, né, que cria várias barreiras, mas também a gente teria um ganho, porque existe toda como o Ivo já trouxe, né, ela foi tirada dos medicamentos proibidos, né, e colocada dos controlados. E quando você tem esse controle, a fiscalização, você consegue ter benefício para todo mundo, para todas as instâncias. Quase inacessível, né, Cecília? De fato, o preço é muito alto, imagina isso por mês, é muito complicado. Mas veja só, eu queria só dialogar, Luciano, rapidamente contigo, inclusive, que é em relação ao interesse da indústria. Ora, se existe, além da produção medicinal, também cosméticos, portanto, amplia, não é, a possibilidade do mercado consumidor, então eu acredito que a indústria vai sim se interessar por isso. Agora, é preciso, como você bem mencionou, Luciano, o investimento em pesquisa, né, e também o incentivo para que a produção possa ser feita em larga escala e, portanto, esse custo ficar mais acessível. Tanto que você mencionou, olha, a tua associação produz e você tem a associação, a única associação que existe no Brasil é a que você participa. Se tivéssemos aqui na região sul, sudeste, em outras partes do Brasil, outras associações, talvez esse custo já ficasse um pouco menor, não é? Então, eu penso que deve-se trabalhar em 2 frentes ou 3 frentes, não é? Além da regulamentação, né, também a busca de incentivos e pesquisas, né, para que essa produção possa ser feita. Paralelo a isso, é claro, precisa da comunicação para que haja essa desmistificação que nós falamos no bloco anterior. Então, eu queria que vocês comentassem, inclusive a Paola, nesse sentido, entende? Eu vejo como um nicho de mercado. Ora, não sou empreendedor, enfim, não tenho essa expertise, mas eu acredito que quem tenha essa possibilidade de fazer investimento, aportar recursos nessa área, ele vai ter um retorno e não é pouco, né? Luciano, Ivo, depois Paola. As indústrias farmacêuticas, será que tem interesse nisso? As indústrias, eu creio que já faz produto a cannabis, já tem aí há anos. Tá? Inclusive, no MMA se usa como suplemento alimentar. Não é usado como medicamento. Em alguns estados e estados são suplemento alimentar. E em alguns países, lógico, medicamento. A maior patente é deles de alimentar. Então, não tem o que se debater, né? Então, para eles tem que ser alimento, para a gente tem que ser um medicamento rigoroso. Quem quer ela tem que ser um medicamento sofrido. E quando eu falei dessa questão dos 2 valores, eu dei um valor de 550, mas a Brás tem óleos, dependendo da concentração, até de R$ 79. Inclusive, a gente está com equipamentos, tentando comprar equipamentos, né, para reduzir esse custo bem mais em conta ainda. Então, dependendo da concentração, dependendo da pessoa também que não tenha condição, ela preenche os dados dela no site, certo? Que independente dela não ter condição, vai se fazer uma avaliação e esse medicamento vai ser distribuído gratuito para ela. Então, esse é o trabalho da associação no Brasil, que é o trabalho que o Estado está fazendo, e que quem está fazendo é a associação. Ivo, enxerga isso como um caminho natural, a regulamentação e depois o interesse das indústrias farmacêuticas na produção de diversos produtos e a um custo muito menor? O interesse da indústria farmacêutica já existe, é grande, né? Muitas indústrias já estão pesquisando isso, mas nós já temos uma indústria nacional que já está disponibilizando
um medicamento caro ainda, mas já tem na farmácia, primeiro que teve autorização sanitária. Há muitas empresas do mundo inteiro interessadas em vir para o Brasil, nessa área. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para isso. Só para ter uma ideia, hoje, mais ou menos, entre os associados da Abrace e quem importa até a autorização sanitária da Anvisa, nós devemos ter algo em torno de 30 mil pacientes utilizando produtos de cannabis. O cálculo que eu fiz numa pesquisa, no trabalho que eu fiz, é que o potencial no Brasil é de torno de 6 milhões de usuários anuais. Tem gente que vai usar cronicamente, tem gente que vai usar pontualmente, mas em torno de 6 milhões de pessoas todo ano utilizariam produtos de cannabis se ele estiver disponível e a preços acessíveis. E aí, como lembrou muito bem o vereador Cecílio, conforme for aumentando a produção, vai ter uma economia de escala e os preços vão cair. Conforme a gente tiver plantio no Brasil, também você vai cair no preço. Eu acho que você vai ter uma tendência, nós temos que criar incentivos para que o preço caia, tanto com financiamento de pesquisa e na área de medicamentos, isso é normal. Os medicamentos chegam a preços mais caros, eles vão caindo conforme os anos, porque o custo de pesquisa lá atrás vai sendo pago ao longo do tempo. Conforme for ampliando a produção, você tem economias de escala que vai melhorando a produção. Inclusive, muitas vezes as pessoas me perguntam até se há uma incompatibilidade em projetos da indústria farmacêutica com projetos como o da Abrace. Na minha opinião, não tem. Há mercado para todos eles, será necessário todos eles. A indústria irá nos produzir a cápsula pronta, o produto pronto na farmácia, a Abrace vai nos produzir produtos mais personalizados, mais preparados para o que o indivíduo às vezes precisa, que não é exatamente o que está na caixinha do medicamento. Então, você tem espaço, tanto porque as associações estão fazendo, quanto para a indústria nacional. E, inclusive, acho, e aí falando, até dialogando com os vereadores, tem um papel muito importante também do setor público, em todos os níveis, municipal, federal e estadual, que é o sistema de saúde público, o SUS. O Brasil, nós temos o maior sistema público de saúde do mundo. O sistema público de saúde do Brasil, em todos os níveis, é o maior comprador de medicamentos do mundo. Portanto, eu particularmente acho até que cannabis são produtos de compra principalmente pelas redes municipais. É uma discussão que já pode ser feita nos municípios. Como começar a incentivar, como discutir a incorporação desses medicamentos dentro das redes locais de saúde. Como educar os médicos e os outros profissionais de saúde ao uso de medicamentos de cannabis, né? Até porque o Luciano lembrou muito bem, quando eu começo a utilizar esses medicamentos, talvez mesmo que sejam, às vezes, um pouco mais caro, mas só de ele não hospitalizar, além do ganho de saúde, óbvio, só de, às vezes, evitar hospitalizações, evitar tomar outros medicamentos, isso vai baixar o custeio total do sistema. Provavelmente, a cannabis, quando implementada no sistema público, ele baixa o custo do sistema. E o poder de compra dos estados e dos municípios é muito forte. A capacidade do município de negociar um preço melhor para a forma de população é muito maior que cada um de nós individualmente vamos ter de chegar no balcão da farmácia e negociar o preço. Então, esse é um debate importante que tem que ser feito pelo sistema público de saúde, como nós vamos incorporar esses medicamentos dentro do sistema público de saúde. Paula, enxerga também como um caminho natural das indústrias farmacêuticas. Você acha que os empresários eles também têm preconceito ou também um desconhecimento? Porque a gente sabe que eles têm um poder muito grande. Se eles entrarem de cabeça, pode ser que movimente isso mais para frente. Como é que você enxerga a indústria nacional e produção de medicamentos através da cannabis? Eu acredito que hoje existe um pensamento conservador que ainda limita muito esse avanço da cannabis, desses medicamentos à base de cannabis na indústria farmacêutica. Tá. Mas como o Ivo trouxe, eu acho que tem espaço para todo mundo. Hoje a gente tem a farmácia que você compra o medicamento pronto, e a gente tem a farmácia de manipulação, que é aquela que você pega o medicamento especializado e dedicado para cada um dos pacientes. Então eu acho que, como o Ivo trouxe, existe esse mercado, ele vem muito movido pela saúde, né? Eu acho que essa primeira grande barreira que o Ivo conseguiu fazer com a utilização dos medicamentos compassivos mostrou para o mercado brasileiro que ele poderia produzir e ganhar sim com isso, porque eu acho que quando a gente fala dos empresários, né, existe a ideia conservadora, mas também existe o lucro.
a partir do momento que você traz e mostra que é possível lucrar em cima daquilo, eu não tenho dúvida de que o mercado começa a se adaptar e começa a buscar maneiras dessa pesquisa. Mas também é importante que a gente não tenha criminalização, justamente para a gente tenha pesquisa, para que a gente saiba quais são as quantidades corretas, quais são os medicamentos que são possíveis a partir disso, quais medicamentos que a gente tem fora do país a gente poderia produzir aqui, né? Mas a gente precisa de um governo, né, de uma Anvisa, de um governo que entende qual que é o benefício disso. O Luciano trouxe, né, existem 55 mil patologias. Se a gente tivesse isso no SUS, por exemplo, muitos pacientes que tomam hoje 6, 7 medicamentos não fariam essa utilização, utilizariam apenas o CBD, o óleo do canabidiol. Então, isso teria um benefício não só para o sistema, mas também uma qualidade de vida para os pacientes, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente fala, né, de medicamentos à base da cannabis, é justamente para as pessoas terem uma qualidade de vida e, novamente, a indústria ganha com isso porque você tem os impostos ali, né? Os impostos brasileiros da produção e, consequentemente, a gente tem o barateamento dos custos, porque ainda são medicamentos de alto custo, né? Quando você faz a importação de altíssimo custo, que você consegue ter uma qualidade de vida em um mês e no mês seguinte você está à beira da morte de novo. Então, esses medicamentos são fundamentais para a gente ter um ganho na saúde especificamente, mas eu não tenho dúvidas que a indústria farmacêutica consegue lucrar muito com isso ainda. Agora a gente dá um passo adiante, então, porque eu acho que nesta regulamentação existe um receio sobre o futuro. Então, sendo aprovado, vamos supor aqui que vai ser regulamentado. As pessoas, elas vão poder plantar em casa, já que está regulamentado? Qualquer um vai poder plantar? Corre esse risco, porque aí a fiscalização ela vai ficar praticamente impossível. Você não vai bater na casa da pessoa, casa em casa, deixa eu ver se você está plantando, deixa eu ver se está na quantidade correta. Corre-se esse risco? Então, eu acho que é aí que a gente tem que começar a separar o uso medicamentoso do uso recreativo, né? Os países que têm a regulamentação para o uso recreativo, esse tipo de coisa que você falou acontece mesmo, né? Uhum. É difícil você ter uma regulamentação, no sentido, a quantidade certa, a quantidade de pé certo, mas quando você fala do uso medicamentoso, você precisa ter todo um sistema preparado para aquilo. E você não consegue fazer isso em casa. Então, o plantio em casa ainda seria criminalizado, justamente para você não ter a segurança, as medidas necessárias, a produção. E outra coisa, as plantas, né, como o Luciano trouxe, elas não são as mesmas plantas do uso recreativo, né? Ela não tem a quantidade de THC para o uso recreativo, ela tem CBD, que é um outro composto que vem da cannabis, por isso que a gente separa, inclusive, quando a gente fala de nomenclatura, né? Da cannabis e da maconha. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o Luciano e o Ivo podem até explicar um pouco melhor, mas esse tipo de coisa não acontece quando a gente fala do uso medicamentoso. Por isso, a importância de se trabalhar a informação, não é? É fundamental que a população entenda e o que está se trabalhando e buscando na regulamentação é o uso medicamentoso, não o uso recreativo. Que aí, como o Luciano mencionou, é outra discussão, é outra história. Agora, acaba os dois assuntos sendo debatidos juntos, de certa maneira, até para separar. Entende? Nós estamos tratando, e a regulamentação vai cuidar disso, não é? Do uso para a medicina, os fins medicinais, importância da pesquisa e tudo mais. Penso que é fundamental, Luciano, Ivo, aqui a gente discutir também isso. Não é? No debate a gente já acaba trazendo essas informações e passando à população. Por isso quero parabenizar aqui a TV Câmara por pautar este assunto. Né? Agora, também acho que é importante a associação, as pessoas, enfim, também buscar alguma forma de divulgar. Não é? A gente pode colaborar, que a TV está fazendo isso, mas há que se ter aí uma interação, né? Tanto as pessoas que precisam, né, como aquela associação, fazer também algum material. Acho que é importante nesse sentido a divulgação. A comunicação ela é sempre fundamental, né? Em qualquer tipo de campanha. Ivo e... Pode falar, Luciano. Importante, principalmente, é a regulamentação para outras associações, que foi através dela que essa regulamentação surgiu.
Então, se abre muito espaço, às vezes, para a indústria e esquece de quem realmente ajudou os pacientes, porque é um custo muito alto. A gente sabe desses custos. A Brace começou pequena, né? As pessoas falam muito da gente, mas a gente foi um trabalho contínuo, onde todo o dinheiro é investido dentro da estrutura, né? Hoje a Brace tem 120 funcionários, né? Quase 18 mil pacientes, gera emprego, né? Então, são famílias que já são sustentadas por isso. Essa questão que a Paula falou do THC de CBD, o Ivo sabe que há essa questão na regulamentação, que é a concentração, né, que a minha opinião é que essa concentração fosse voltada para o médico. O médico, como o poder vai ser dele de dizer o que o paciente ou não, o próprio paciente vai também ter esse direito, essa relação entre médico e paciente, de dizer qual a substância correta. Não você está já ali 0,3, onde 0, se meu filho fazer 0,3, ele entra em mal convulsivo. Então, quando ele baixa para essa baixa concentração, então tem que ver essa questão do THC, do CBD, demonizaram muito o THC. Hoje, várias patologias são tratadas com THC, e bem poucas o CBD, quer dizer, há uma interação de organismo para organismo. Então, a gente tem que ver isso também, como as cepas, como as plantas para câncer, para AIDS, para epilepsia, para Alzheimer, é isso que está se falando. E não esquecendo que a PL tem que olhar para as associações também, não só abrir e deixar elas de lado. Como é que meios o Estado vai dar para que essa associação surja? Então, tem que ver isso também, para não esquecer que foi por conta dela que hoje tem esse debate todo aí no Brasil sobre cannabis medicinal. Ivo, a gente deu esse passo adiante aí, a gente já regulamentou aqui, e aí existe esse temor da sociedade, bom, tá regulamentado, eu vi lá cannabis, eu vou plantar aqui na minha casa. Só que assim, as sementes ou mudas usadas, elas deverão ter certificação, só poderá ser feito em local fechado, como uma estufa, ou uma estrutura adequada ao plantio, sistema de vídeo monitoramento, restrição de acesso, sistema de alarme de segurança, cercas elétricas. Entende que tudo isso é viável ou fica só na teoria e a gente já começa com problema? Não, é bem entender o seguinte, a regulamentação ela não envolve o plantio individual. Esse acho que vai continuar tendo outras questões, na verdade. Isso tudo que a gente falava na Anvisa, a Anvisa, como Ministério da Agricultura, como governo e o Congresso, não regulamenta essa questão em casa, vai regulamentar aquilo que vai ter um uso comercial e um processamento. Como faz a Brás? A Brás cabe ser regulamentada pela Anvisa, por outras legislações, porque ela produz para várias pessoas. Então, essa regulamentação ela não envolve o plantio individual, até porque a questão individual acaba se confundindo um pouco com a questão do uso recreativo. Eu, inclusive, acho que, feita a regulamentação, a gente conseguindo permitir o plantio para uso medicinal, tanto, digamos assim, os plantios mais comerciais para a grande indústria, quanto o plantio associativo, que o Luciano falou, é importante, é fundamental, tanto do ponto de vista da justiça histórica, que eles foram um papel importante, quanto do ponto de vista da democracia econômica, né, de permitir que o pequeno também possa participar, que a gente não seja dominado só por grandes corporações nesse processo. No momento que você tivesse plantios, eu até acho que muitas pessoas que hoje plantam individualmente, pessoas, inclusive, que pedem mandatos judiciais para poder plantar em casa, porque, pela dificuldade do acesso, eles acabaram fazendo plantio, não vão fazer, porque isso também gera uma séria dificuldade. A maioria das pessoas não quer plantar, não quer produzir, e a produção de um óleo não é simplesmente eu plantar a cannabis, o medicamento, extrair o óleo e tomar. Você tem que saber para cada óleo, qual é a concentração que eu tenho de CBD, de THC, de outros produtos que estão ali, para saber o uso, como ele falou, ó, o uso para o filho dele tem um limite de THC. Para determinadas outras patologias, ao contrário, se eu não tiver mais THC, não vai servir para nada. Então, esse tipo de controle as pessoas não são capazes de fazer pessoalmente. O uso medicinal de cannabis não é chá de boldo. Eu planto, tiro as folhas e faço lá o chá na minha casa. Então, essa questão do uso individual, ela aí vai depender muito mais da outra regulamentação da discussão, se vamos um dia permitir ou não o uso recreativo e como vai ser permitido também. Né?
E eu acho o seguinte, hoje nós precisamos de todas essas regras de segurança exatamente por conta desse debate do recreativo com o uso não recreativo, que, inclusive, eu entendo que setores da sociedade que são contra o uso recreativo estão preocupados com o desvio, com isso aqui. Então, também tem que dar uma resposta a esses setores. E acho, inclusive, que é importante até do ponto de vista da segurança para os produtores. Porque, imagina o seguinte, a Abraço vai precisar ter um esquema de segurança, não é só para a polícia ou para o Ministério da Agricultura, às vezes controlar para saber se o produto da Abraço não está sendo desviado. E precisa ter segurança para evitar que alguém que queira um uso diferente vá lá e tente roubar o produto deles. Então, gasto de segurança, infelizmente, nós teremos. Enquanto houver essa discussão do uso recreativo, se algum dia o uso recreativo for permitido, aí talvez isso vai mudar de patamar. Mas, nesse momento, no debate que nos importa agora para o medicinal, é necessário, aqui como em qualquer lugar do mundo, que tenha essas questões de segurança. Podemos discutir se ela está mais rígida ou menos rígida, se precisa ajustar mais ou menos o processo, assim como temos que discutir do ponto de vista sanitário o controle de qualidade, que, na minha opinião, isso é o investimento maior e a maior dificuldade que as associações vão ter, mas que é possível ser feito, e isso é um papel que eu acho que os governos têm que ter de investir, de financiar esse tipo de capacidade para as associações, para elas poderem se transformar em mini farmacêuticas, né? Que é o que aconteceu lá fora, quando você vê no Canadá. Todas as indústrias que lá começaram pequenas, muitas de associações, e hoje muitas se tornaram grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, nós temos capacidade, o Estado brasileiro precisa, no nível que for, incentivar associações como a Abraço a produzir, precisamos ter regulamentação da lei que permita que não só o grande plantador ou só a grande indústria participe dessa produção, mas também permita as associações, que o pequeno plantador participe e que incentive entidades como a Abraço possam dar um salto e se transformarem naquilo que é que eu vejo o caminho deles, se transformar numa pequena farmacêutica, que até uma grande farmacêutica, mas virar uma indústria farmacêutica de cannabis. No bloco anterior, eu estava falando que o Brasil ele votou contra, né, na ONU, a recomendação da OMS para tirar a cannabis da forma mais perigosa, né? E de acordo com o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, ele explicou que a proposta de flexibilizar, de reduzir o controle sobre a substância, de qualquer afrouxamento no controle desse tipo de substância, vai piorar o quadro de uso recreativo e que terá consequências devastadoras para a sociedade brasileira. Luciano, eu quero ouvi-lo sobre esse voto contrário do Brasil e se você vê essa relação entre regulamentação e se existe um temor daí as pessoas começarem a criar associações e elas começarem a plantar. Como é que você vê essa situação? O comentário dele é arcaico, né? A ciência está comprovando e a política arcaica do Brasil dizendo que é mentira, né? Isso sempre vai existir. Eu acho que como sempre citou aqui, o que está sendo comentado hoje é o lado medicinal, porque hoje já um grande boom científico, pesquisas, né, constatando que a cannabis, sim, para fins medicinais, essa parte recreativa, não dizer que vão olhar. O Canadá levou 20 anos, gente. Canadá, 20 anos para liberar para o uso adulto. O Brasil quer liberar junto com o medicinal, alguma coisa que não tem nada a ver, né, uma coisa que, se for levar, a gente nem vai sair regulamentação, porque vão sempre atrelar como tráfico, como droga, como tivesse atrelado o uso medicinal para se drogar, né? Ou se separa isso e se debate aquilo que é recreativo e o que é medicinal. Hoje aqui a gente está debatendo medicinal, a gente tem que esquecer um pouco do recreativo, tem que deixar o recreativo um pouco de lado, porque ele já traz coisas pesadas, já tem uma coisa criminalizada, já tem o preconceito, a ignorância toda. A gente tem que trazer a solução, que a gente está trazendo os medicamentos,
o que está tratando vidas, o que está salvando as vidas são esses medicamentos à base da planta. Essa questão do autocultivo foi retirada da PL, inclusive para quem queria a regulamentação, para quem bate muito nessa questão da reparação, eu creio que tem que ter uma reparação, porque teve uma mentira criada, mas eu creio que a gente olha para a maconha como se fosse uma cocaína, um crack, o álcool. Inclusive, morte por cannabis é zero. Né? O álcool mata muito mais. Jogo, né, mata muito mais. Então, tem que tirar essa mentalidade de dizer, porque fulano vai querer plantar, lógico, há um risco. Para quem não conhece a planta, a raiz dela é muito sensível. Então, qualquer substância, qualquer coisa de mercúrio, chumbo que tenha naquela terra, ela vai sugar e vai levar para a sua flor. Então, se você fazer um medicamento com uma fluorescência dessa, não vai ser bacana, vai sair chumbo, vai sair mercúrio. Esse cuidado do autocultivo que se querem é justamente isso, falo muito. Então, você vai dar um medicamento, porque está plantando a cannabis lá, comprou a sementinha, vai botar na terra, se tiver chumbo, você vai inalar chumbo, você vai tomar chumbo e lá na frente você vai ter uma consequência bem maior. Diferente de uma associação, né, que está ali, aparentada, né, com farmacêutico, com químico, com universidade, né, com a Anvisa do lado, certificando que aquela medicação não vai causar mal algum. Eu creio que esse é o melhor debate que tem. E o recreativo, quando for no melhor momento de citar, nunca deixando de lado, eu acho que tem que separar sim, a gente tem que falar que é a saúde pública. A gente está vendo famílias aí devastadas, né, por epilepsia, o Alzheimer, o Parkinson, as pessoas deixando de trabalhar para cuidar da sua mãe, do seu avô, e criando um buraco enorme, né, que automaticamente você deixa de trabalhar, medicamentos, custos bem altos, vem internações, né, e infelizmente há óbitos, porque o Estado ele não apara. Né, e abraça, e se a regulamentação não sair, né, a Abrace continua sendo a única, porque ela tem um aparato judicial, então vai ficar pequena, então a gente vai fazer o quê? A gente não pode abraçar o mundo. Então tem que surgir as outras associações, tem que se ver esse lado medicinal, tem que esquecer um pouco, não que esqueça o lado recreativo, esse lado adulto, né, que traz, a planta tem uma história, a gente tem que saber separar essa história, e para que essa história comece a sair do papel e tenha um fim, né, ou uma história amena, né, e um caminhar bonito para o futuro. Luciano Lima, cofundador, diretor da Abraça Esperança, Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança. Infelizmente, nós já chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, e fique à vontade para fazer aí as considerações finais sobre os próximos passos, objetivos, onde que você visualiza nos próximos anos que o Brasil vai estar nessa questão. Bem, eu queria agradecer o convite, né, a Paola, a vereadora, pelo interesse. Vereadora, continue com essa sua força de vontade política. Eu creio que se o Brasil tiver pessoas como a senhora, como muitos que têm a coragem de fazer a política verdadeira, eu creio que a gente vai sair desse buraco, desse descaso, desse atraso que a gente tem. E, justamente, a finalização é tirar o preconceito. A gente não devia nem estar falando esse nome mais hoje, preconceito. É uma coisa que é tão feia. Eu acho que a gente deveria ter respeito. Respeite a minha dor, né? A minha dor de câncer é a mesma dor do cara que está lá do Canadá, dos Estados Unidos, de Israel, que está tendo direito de tratar o câncer. E o cara que está com o mesmo câncer aqui no Brasil não tem direito a esse tratamento. Então a gente tem que parar com isso. Então, dizer, eu estou morrendo, sabendo que eu tenho uma medicação, e o Brasil não está permitindo que eu tenha acesso, que é caro, e nem quer deixar porque o Estado acha que é droga, né? Me ilude, e eu vou perder para a doença. Realmente, nessa batalha infiel, quem perde somos nós. Né? Tá certo. Ivo Bucaresc, economista, consultor em questões regulatórias de economia e de saúde, foi diretor da Anvisa. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o Questão de Ordem, e também abre espaço para as considerações finais
e também com os desafios que o país tem pela frente, e se você acredita que essa discussão irá avançar esse ano ou no próximo, ou se infelizmente a gente está falando de uma coisa a médio ou longo prazo. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite da vereadora Paola para participar desse painel, do vereador Cecílio. Foi um ótimo debate, é sempre um prazer debater esse assunto. E reforçando o que falou o Luciano, eu acho que o grande desafio é mostrar para a sociedade, para o Estado brasileiro, de que esta é uma planta e esses produtos à base de cannabis são um benefício, né, para a população, não só do uso medicamentoso, mas o uso como cosmético, o uso como alimento, né? Que o Brasil tem toda a possibilidade de produzir toda a cadeia produtiva, que nós temos que começar a debater, além do uso medicamentoso, também a possibilidade do plantio, para que isso, inclusive, facilite o acesso, barateie o custo e permita o Brasil ter uma independência, uma autonomia que vai gerar, como ele falou, você imagina, uma entidade como a Brás já reúne 120 empregos dentro da Paraíba. Imagina se nós pudéssemos plantar, produzir tudo isso aqui, ter empresas produtoras do óleo, empresas farmacêuticas que fazem um gás final, quantos empregos nós geraríamos, quanto imposto geraria para o Estado, quanto preço baixaria e quanto nós podemos, inclusive, exportar, já que este é um produto que o mundo inteiro cada vez mais está usando e ampliando, né? O mercado mundial disso é grande, o Brasil pode ser um grande player mundial disso aqui, e nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso que a lei que está em debate na Câmara é fundamental. Debates como esse, hoje feito aqui pela Câmara de Vereadores de Campinas, são importantes. Eu acho que nós vamos avançar. A discussão vai ser a velocidade. O mundo inteiro está avançando isso aqui. O Brasil irá, nem que seja por gravidade. Só que eu espero que a gente não tenha que esperar o mundo inteiro fazer para a gente fazer no final. Eu acho que a gente pode avançar. Como eu falei no início da minha fala, nós já estamos perdendo espaço para a Colômbia, por exemplo, né, para outros lugares. O Brasil pode ser um grande produtor disso aqui para o uso medicinal, para o uso de tecido, para outros usos, né, gerar emprego, gerar renda e gerar mais saúde para a população. Então, esse acho que é o grande desafio que nós temos, e agora está muito na mão dos deputados e dos senadores, e depois do presidente da República, que a gente consiga aprovar essa nova lei, seja uma lei que avance mais a possibilidade de acesso da população a esse produto. Muito obrigado, Ivo. Vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Política Social e Saúde, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem, e já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a debater um assunto que é o importante a gente desmistificar muita coisa que tem em torno da cannabis. Eu que agradeço, mais uma vez quero enaltecer os temas que são debatidos aqui no Questão de Ordem. É um programa muito importante que informa a população de Campinas e é uma contribuição da Câmara dos Vereadores para vários temas. Quero agradecer à vereadora Paola, os convidados, e é importante isto que os nossos convidados disseram, no seguinte sentido: pode trazer economia para o Sistema Único de Saúde. Já vista que as pessoas que precisam do tratamento, ele é caro, ao passo que você tem um medicamento mais eficiente, ele pode trazer benefícios não só para o paciente, mas também, né, pensando do ponto de vista do sistema de saúde, que pode investir em outras áreas. Né? Então, é só benefícios, pelo pouco que eu pude entender aqui. Os desafios estão colocados, que é a informação, é buscar pesquisa, é incentivos que precisa ser feito e que o Brasil, infelizmente, opta por ir na contramão, lamentavelmente. Por isso a importância do debate e também a gente cobrar, né, os deputados, né, o próprio presidente, assim que for aprovado, passar pela Câmara, pelo Senado, ser sancionado e colocado em prática, né, a regulamentação. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, vereadora Paula Miguel, idealizadora deste tema aqui para o nosso Questão de Ordem. Quero agradecer a disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. Já fica o convite novamente para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos e que caminho que você enxerga neste futuro em relação ao uso medicinal da cannabis. Primeiro eu quero agradecer a TV Câmara, né, por ter topado esse debate. A gente sabe que
ele é muito polêmico, né? Muitas pessoas acham que a gente está aqui para debater simplesmente o uso recreativo, mas não é isso. Quero agradecer você, Gabriel, por ter conduzido esse debate de uma forma muito tranquila, né, que mostrava realmente os benefícios com relação à saúde. Quero agradecer o Luciano por ter criado essa associação, né, que hoje a gente está podendo discutir aqui e que traz e que mostra os benefícios como um todo desses medicamentos. Quero agradecer o Ivo, que foi um dos pilares necessários para que a gente tivesse a primeira utilização do uso compassivo, né, dos medicamentos à base da cannabis, e que hoje a gente chegasse a esse ponto, está dizendo, inclusive, sobre a gente ter mais pesquisa sobre isso, né. Eu quero só trazer um ponto aqui, né, porque a gente trata a cannabis como sendo droga, mas a gente vai, né, comprar a nossa Neosaldina, Buscopan na drogaria. Então, a gente precisa saber, né, quais os termos que a gente utiliza. E uma outra coisa sobre a fala do Onyx, né, Onyx Lorenzoni. Os outros países que trouxeram, né, a regulamentação para o uso medicamentoso da cannabis perceberam que isso tirou do tráfico justamente essa função, né, porque agora as pessoas não precisavam mais se expor, muitas vezes correr o risco de serem presas, elas poderiam ir na farmácia comprar, né? Justamente porque existia essa possibilidade. E uma outra coisa, uma coisa que a gente tem no Brasil é a guerra às drogas, que coloca muitos jovens pretos atrás das grades por portarem quantidades ínfimas, onde a única testemunha é o próprio policial, né? Então, se a gente tivesse pelo menos esse ponto, né, se a gente conseguisse regulamentar o uso medicinal, isso também diminuiria. E eu não estou falando aqui do uso recreativo, estou falando do uso medicinal. Justamente porque muitas pessoas não conseguem ter acesso a esses medicamentos de alto custo e vão buscar em outros locais. Então, a gente fazer esse debate aqui é importantíssimo. Contem comigo nessa luta. É para a gente ter uma melhora da qualidade de vida de muitas pessoas com muitas patologias e para que a gente possa ter esse debate sendo trazido, inclusive, na Câmara Municipal de Campinas. E eu quero agradecer você aí de casa pela companhia, pela audiência. O Questão de Ordem fica por aqui. Espero que a gente tenha contribuído para o debate, explicado o que é a cannabis para o uso medicinal, desmistificado muitos assuntos. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade, porque tem mais debate aqui no Questão de Ordem. Até lá. Tchau, tchau.